A paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite, ótima madrugada, que Deus abençoe você, seu lar, sua casa e sua família, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Firmes na promessa, firmes em Cristo Jesus, confiantes nas promessas de Deus, acreditando que Deus fará o impossível para você vencer, amém? Ele fará o impossível. Talvez você está pensando agora é só um milagre, agora é só a providência de Deus, mas saiba que sim, Deus vai agir a seu favor, ele vai a seu encontro, ele vai lutar por você, ou seja, ele vai continuar lutando por você. Ele não te deixou, não te desamparou, não esqueceu de você, não esqueceu do seu lar, não esqueceu da sua casa, não esqueceu da sua família. Deus não esquece de nós, amém? Mas ele está bem pertinho de nós para que nós possamos prosseguir a caminhada. É impossível nós prosseguir uma caminhada onde exige a presença de Deus conosco, né? Ou seja, é impossível nós estar em um caminho, em uma caminhada onde exige a presença de Deus, sem Deus não estar. Bom, eu preciso convidar Deus para acompanhar-me na minha caminhada, no meu dia a dia. Você precisa convidar Deus, que a presença dele possa ir com você, né? Porque quando a presença de Deus está conosco, nós vamos em qualquer lugar e somos protegidos, somos livres, somos guardados, né? Podemos enfrentar perigos, né? E o Senhor vai nos livrar, se houver necessidade, né? Porque nós não podemos tentar a Deus, né? Não podemos subir em cima de um precipício ou de um edifício e falar, vou pular lá embaixo porque Deus vai me proteger, porque a presença dele está comigo aqui. Não, nós não podemos tentar a Deus. A palavra do Senhor nos diz, sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? O Senhor manda que nós talvez você podemos fazer provas de Deus se houver fé em nós o suficiente para isso, se houver fé em você o suficiente para você fazer uma prova de Deus, né? Mas você não pode tentar a Deus, você não pode ultrapassar dos limites, você não pode querer que Deus abençoe você, uma decisão errada que você decidiu tomar. Às vezes Deus está mostrando uma direção, Deus está mostrando um caminho, você decide ir por outro caminho. E talvez é algo que você já pediu tanto a Deus. A palavra do Senhor hoje, ela vem nos falar a respeito de um homem que Deus tinha um chamado muito grande na vida dele. E o que aconteceu com ele foi algo muito interessante. Nós vemos esse homem, ele tinha uma vocação, ou seja, Deus tinha um chamado na vida dele e ele também tinha vontade em seu coração, né, de fazer algo para Deus, ser um profeta, ser um anunciador de boas novas, ser um ministrador do evangelho, da palavra de salvação, de libertação, de cura, de arrependimento. Mas ele, quando Deus lhe concede essa oportunidade para ele fazer, então, ele simplesmente decide fugir diante do chamado de Deus, diante do propósito de Deus, que Deus tinha na vida dele, diante da vocação, né, para a qual Deus estava o enviando, para a qual vocação também ele tinha um desejo no coração dele. Mas o que eu vejo nessa palavra que nós vamos ler é que a fé dele não estava o bastante preparada, ou seja, ele não tinha fé ou tamanho suficiente diante daquela missão, diante daquele chamado, diante daquele propósito de Deus com ele, diante daquela vocação de Deus com ele. Então, assim,
Ele tinha vocação. Deus decidiu enviá-lo. Mas nele não havia fé o suficiente. Você vai ver o porquê que eu estou falando isso, né? Abra sua Bíblia aí juntamente comigo agora, no livro de Jonas. Sim, nós vamos falar de Jonas. Graças a Deus. Olha o que Deus falou com Jonas. Olha. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir. Olha aí, ouvintes da palavra do Senhor, o que aconteceu diante de um chamado, de uma vocação. Acontece uma fuga. E logo em seguida ele é castigado. Olha aí. Tudo estava nas mãos dele. Ele poderia ir simplesmente cumprir. Simplesmente não. Mas tipo assim, só levantar e ir. Porque ele tinha vocação para aquilo e Deus achou graça nele. Então vou enviar. Como diz a palavra, a quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Não é verdade? O Senhor está precisando de pessoas dispostas, valentes, mas que tenham fé e coragem de saber que Deus tem o poder de libertar qualquer vida, de curar qualquer enfermidade, de mudar os planos. Porque aqui quando o Senhor fala para Jonas ir à cidade de Nínive e pregar contra ela o arrependimento. Por quê? Por que Jonas já levantou logo e saiu correndo para se esconder? Porque era uma cidade sanguinária, um povo que vivia longe de Deus, eles matavam, derramavam sangue inocente, era só uma confusão naquela cidade de Nínive. Então o Senhor falou assim: olha, Jonas, vai lá em Nínive e prega contra eles, né? Prega a pregação que eu te disse, que eu estou te enviando. E Jonas se levantou para fugir diante da presença de Deus. E ele encontrou um navio que ia para um navio, né? E pagou sua passagem para Tarsis. E entrou naquele navio para fugir da presença de Deus. Então eu fico pensando nessa palavra tão linda e tão maravilhosa. Que há necessidade de fé para que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Senão nós não vamos dar conta do recado. Mas ao mesmo tempo eu vejo que não adianta o homem fugir. Não adianta a mulher de Deus tentar fugir dos planos de Deus quando o plano de Deus é salvação. Quando o plano de Deus é te enviar. Não adianta você querer fugir. E bem-aventurado é aquela que consegue ver, enxergar a tempo e arrepender, né? Para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Aqui nessa palavra eu vou ser o mais breve possível, porque ela é muito extensa. Ela é muito extensa e ao mesmo tempo nós podemos juntar bem em poucas partes, fazer uma conclusão. Nós podemos concluir rapidinho aqui, porque o que Deus quer falar comigo, Ele quer falar com você, é que é necessário haver fé para que se cumpra o propósito de Deus sem que nada dê errado, sem que nós venhamos passar por maiores provações na nossa caminhada de servo de Deus, de serva de Deus, daquela que maneja a boa palavra, que anuncia a palavra de salvação a todos aqueles quais Deus tem confiado para que você pregue, para que você anuncie. Porque aqui a palavra do Senhor nos fala que Jonas, diante daquela vocação, daquele chamado tão lindo de Deus, para ele anunciar a palavra, ele ficou com medo de ir lá e anunciar o arrependimento, e que o povo se rebelar contra ele, né? E até mesmo matá-lo, né? Porque ele levantou, mas não levantou para cumprir o id do Senhor. Levantou-se para esconder, levantou-se para fugir. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus tinha um plano com aquela cidade. Então, nada impede o agir de Deus.
nada pode impedir o agir de Deus. Mesmo que não houvesse fé o suficiente no coração de Jonas, do profeta Jonas, olha aí, irmãos. Quantos profetas que não estão tendo fé o suficiente, né? Estão duvidosos, estão receosos, né? E nossa fé é colocada à prova muitas das vezes, mas nós temos que ter certeza daquele qual está nos enviando e para quem nós está trabalhando e como está a nossa vida com ele, né? Para nós não sermos, vacilarmos, né? Mediante o chamado, a obra que Deus vai colocar diante de cada um para que venha a ser feita. Então, a palavra do Senhor nos fala que Jonas, ele saiu, se escondeu, comprou uma passagem, entrou naquele navio para ir para Tarsis e desceu para os porão. Ele foi dormir bem tranquilamente, foi se esconder ali. Eu não vou para Nínive, não vou pregar arrependimento para aquele povo. E o tempo foi passando e Jonas, ele ali dormiu, deitou sossegado, dormiu, e de repente vem uma tempestade, acontece ali naquele navio, naquele mar, melhor dizendo. E o tempo não estava para chover, mas de repente do nada aconteceu aquela tempestade, as ondas subiam e desciam, e aqueles mercadores daquele navio começaram a ficar preocupados e a clamarem a seus deuses, em quem eles acreditavam, em quem eles criam, para que tivesse compaixão deles e os livrasse daquele mal, daquele estrago que estava acontecendo ali. Então eles começaram a lançar as cargas, seus valores preciosos, as mercadorias, né? Ali nas águas, para que, quem sabe, o barco ficasse mais leve para poder chegar do outro lado, concluir aquele trajeto, aquela viagem. Mas de nada adiantava. Foi então num dado momento que eles não suportavam mais. Eles lembraram de Jonas. Ó, e aquele moço, né? E aquele moço, vamos ver, cadê ele? Desceram lá no porão, aquele moço dormindo sossegado. E ali eles com as vidas em risco, correndo grande perigo. E eles o sacudiram, acordaram. E aí, o que tens aí dormente? Não vê o que está acontecendo conosco? Clama aí, seu Deus, qual ocupação é a tua? De onde viestes, né? O que está fazendo, né? E naquela hora Jonas falou, veja aí o que está acontecendo, clama aí, seu Deus, faça alguma coisa. E Jonas então confessou para eles, eu sou a causa de tudo isso, lance-me no mar, né? E o mar vai se aquietar. Então a palavra do Senhor nos fala que naquele momento eles nem querendo, né, fazer aquilo, mas nos restava outra opção, senão todos iriam morrer. Eles pegaram, levantaram Jonas para cima e o atiraram sobre as águas. E lá no mar já estava preparado um peixe para que engolisse Jonas, né, a grande baleia do mar. O Senhor Deus preparou aquele peixe e Jonas ali entrou. Então Jonas não fez a viagem dos sonhos dele para Tarsis, né? Aquela viagem dormindo suavemente. Mas ele foi para Nínive dentro do ventre de uma baleia. E quando ele está lá no ventre daquela baleia, ele lembra da promessa de Deus, ou seja, ele lembra do ide de Deus, do chamado de Deus, mandando ele ir para Nínive, anunciar arrependimento. Lá no ventre daquela baleia, sentindo lá no fundo do inferno, como ele faz a oração, como ele ora ali. Ele se arrepende de ter praticado, né, aquele erro, de ter se desviado diante da vontade de Deus, colocado aquelas vidas em risco, né, tudo aquele fato que havia ocorrido, acontecido naquele navio. Ele se arrepende e falou para Deus, Senhor, se tu, né, me dá uma oportunidade novamente, eu irei sim, eu vou pregar em Nínive, né? Jonas orou no ventre da baleia e Deus dos altos céus ouviu o clamor de Jonas. Então ali, aquela baleia, ela espirrou, né? Cuspiu, não sei, o certo. Ela lançou Jonas lá na praia, lá em Nínive. Imagine você, Jonas, saindo ali todo molhado, né? Imagina que estava molhado, sei lá, dentro da barriga daquele peixe, não sei.
Saí dali, acordar naquela praia ali, todo tonto, sem saber para onde estava, né? Ou seja, para que lado ia. E ali começou a caminhada dele, a jornada dele. Agora eu vou, agora eu anuncio, porque estou vivo, Deus me deu uma segunda chance. Eu vou agora, anuncio. Acontece o que aconteceu, já tinha passado pelo ventre da baleia. Primeiramente pagou o preço da desobediência no ventre daquele peixe, no ventre daquela baleia. Mas todavia ele lembrou de Deus ali, que Deus poderia livrá-lo, né? E que Deus tirasse ele dali. Então, ele não foi com vontade própria para Nínive, não. Ele foi contra a vontade dele, mas foi o que restou. Não adianta queremos fugirmos da presença de Deus. Ou todavia, eu digo que bem-aventurado é aquele que recebe essa correção e tem tempo de cumprir o ídolo do Senhor, né? Porque muitos se desviam do chamado de Deus e não têm oportunidade novamente de fazer a obra de Deus, ou seja, de cumprir o ídolo do Senhor. Então, bem-aventurado é esses quais ainda são corrigidos, arrependem em tempo e faz algo para Deus ainda, porque isto é muito maravilhoso, né? Bem-aventurados são esses. São bem-aventurados foi Jonas. Mas veja bem, graças a Deus. Respirar um pouquinho, né? E ali então, a palavra do Senhor nos fala que ele saiu, foi a Nínive, anunciou a palavra, arrependimento para aquele povo, e o povo abraçou a profecia, o povo abraçou a voz de Deus, o povo acolheu a voz de Deus, né? A ordenança que Deus deu para ele anunciar, que eles não se arrependessem, Deus iria destruir a cidade. O povo creu, acreditou. E o povo, desde o mais velho até o menor, todos se humilharam, né? Se apresentaram a Deus em humilhação, em jejum, com vestimentas de saco. Se voltaram todos a Deus em humilhação. Todos puseram em seu coração humilhar, se arrepender mesmo. E Jonas, muito duvidoso, ele saiu para fora da cidade e ficou lá embaixo de uma árvore esperando, olhando para a cidade, esperando a hora da cidade ser destruída. Ele foi, anunciou e ele não creu, não acreditou que Deus seria capaz de acolher o arrependimento daquele povo. Ele ainda foi incrédulo, né? Que profeta incrédulo, né? Foi Jonas. Que profeta medroso. Que profeta que estava temeroso, né? Mas nós sabemos que às vezes nós somos colocados, às vezes, diante de circunstâncias que a nossa fé é colocada à prova. Então, a fé de Jonas foi provada e eu imagino que depois disso nunca mais ele duvidou. Mas eu creio que a vida dele deve ter mudado, né? Deve ter mudado depois dessa experiência que ele viveu com Deus. Porque ele ficou olhando. Tanto é que ele ficou lá, aí veio o sol, Deus fez nascer uma abrobeira para cobrir ele, tampar do sol. Ele ficou ali esperando. Quando veio a noite, veio um bichinho, comeu aquela abrobeira e ele ficou questionando com Deus por que aquele bichinho tinha comido aquela abrobeira que tinha coberto ele. O Senhor falou para ele. A palavra que o Senhor falou para ele foi simplesmente essa. Olha. Veja aqui. Olha aqui. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, e o qual feriu a abrobeira, e esta secou-se. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da abrobeira? Ele diz, justo que me enfada a ponto de desejar a morte. Diz o Senhor, tiveste compaixão da abrobeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais?
Então nós vemos aqui, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós precisamos reconhecer o propósito de Deus, reconhecer o agir de Deus, reconhecer o chamado de Deus na nossa vida, na sua vida. Você precisa reconhecer. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem confiado em nós fazermos grandes coisas para eles, mas às vezes nós ficamos minimizando o plano e o projeto de Deus para conosco. Amém? Nosso Deus, se Ele mandou, Ele vai fazer. Se Ele ordenou, apenas obedeça. Então, que Ele possa aumentar a minha fé, primeiramente, para que eu possa cumprir, a vocação para a qual Deus me chamou, e que Deus possa também colocar fé o suficiente dentro de você, de cada um de vocês, que tem um desejo de permanecer firmes, ou de iniciar um ministério com Deus, um ministério com Cristo, iniciar a sua caminhada com Cristo. Que o Senhor possa colocar fé o suficiente dentro dos vossos corações, para que nós não venhamos deixar a desejar, Jonas poderia ter ficado isento daquele sofrimento, de passar no ventre do peixe, mas a desobediência permitiu ele passar por aquilo. Jonas não precisaria ter ficado embaixo da abrobeira, ele ficou lá porque ele se tornou incrédulo, não estava acreditando que Deus ia dar o livramento para a cidade de Nínive. Então creia, quando Deus te mandar, te ordenar, vai em nome de Jesus, porque Deus já preparou o caminho, Ele já está lá. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Deus é que vai fazer, apenas obedeça o ID, atenda o chamado, cumpra a sua vocação, mas não fuja do chamado de Deus, Vamos orar ao Senhor agora, para que Ele acrescente fé o suficiente em nosso coração, para nós cumprir o propósito que Deus tem com cada um de nós, amém? Porque a nossa fé em Deus nos leva a cumprir o chamado de Deus na nossa vida. A nossa fé não nos deixa fugir diante do chamado de Deus, ou duvidar do que Deus é capaz de fazer, amém? Vamos orar ao Senhor? Oremos ao Senhor Jesus nesta hora. Grande Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti agora juntamente com essas pessoas que oram comigo do outro lado. Ora por este que tem um ministério, que tem um chamado. Quem sabe há um pastor orando comigo agora, quem sabe há uma missionária, um evangelista, quem sabe, Senhor Jesus, há um jovem pregador, quem sabe há um adolescente iniciando sua vida na sua obra. Quem sabe eu oro com um obreiro, com uma obreira, com um pai de família, com a mãe de família, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar fé o suficiente em cada um dos corações agora, Pai, que tem sede do Senhor. Mas que eles possam, Pai, que nós possamos, Senhor, Pai querido, ter a nossa fé aumentada mediante o seu chamado e o plano e o propósito que o Senhor tem com cada um de nós, para que quando o Senhor nos falar e ordenar qual direção nós irmos, nós não venhamos nos levantar e fugir, Pai, para Tarsis, Pai, mas que nós venhamos para nos levantar para cumprir o ID do Senhor. Coloca fé nesse coração, Pai, porque se o Senhor mandou, o Senhor já está lá. O Senhor já mandou, é porque o Senhor vai fazer. Que seu filho, que sua filha possa crer, Pai, possa acreditar, porque operando o Senhor, nada impedirá. Confirma, Senhor, a bênção, a vitória. Acrescenta fé em nossos corações para cumprir o propósito qual o Senhor tem com cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oro também, Senhor, por esta casa, por esta família. Derrama bênçãos, derrama as vitórias, derrama milagres, derrama maravilha e livramento. Dai paz nesse lar, dai paz nesse casal, dai paz nessa família, Senhor. Guarda esses filhos, estas filhas, Pai. Entre com a providência, com a cura divina, com o livramento, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém? Até a próxima mensagem.